Sabe, existe uma pergunta que todo mundo sabe a resposta. Quem é que não quer ter uma vida vitoriosa? Parece óbvio, né? Mas e se a gente descobrisse que toda a grande vitória vem com uma etiqueta de preço? E que às vezes essa conta é bem mais alta do que a gente imagina. É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos descobrir juntos qual é, afinal, o preço da vitória. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com essa pergunta óbvia e depois vai direto para os custos, as lutas, os riscos e as renúncias, o tempo e a determinação. Vamos ver até o papel surpreendente que a derrota tem nisso tudo, para no final entendermos o que é a vitória final. Então, vamos lá. Começando pelo começo. O ponto de partida de toda essa conversa é uma pergunta que parece simples demais, mas que abre a porta para uma reflexão bem profunda. Pois é, parece até pergunta boba, né? Porque a resposta é todo mundo. É claro que todo mundo quer vencer na vida, mas é justamente essa resposta tão óbvia que prepara o terreno para a ideia que vem agora, uma ideia que muda um pouco a nossa perspectiva. E aqui está a virada de chave. Esse versículo joga na mesa o tema central. Glória, vitória, elas não surgem do nada. Antes da glória, veio o padecimento, veio o sofrimento. Fica muito claro que existe um caminho, um preço a ser pago antes de chegar no topo. Então, que preço é esse? Se a vitória tem um preço, qual é a primeira parcela dessa conta? São as lutas. Faz todo sentido, afinal, a palavra vitória já carrega em si a ideia de que existiu uma batalha antes, certo? Essa frase é tão simples e tão poderosa. Para pra pensar nela. Ninguém vence o nada. Ou seja, não existe vitória sem adversário. Para alguém ser um vencedor, precisa ter algo ou alguém para vencer, uma dificuldade para superar. E essas lutas a gente conhece bem no nosso dia a dia. É a luta contra os nossos próprios limites, contra a concorrência que quer a mesma coisa que a gente, e, vamos ser honestos, é a luta contra a maldade, a inveja, o olho gordo dos outros. Esse é o campo de batalha de todo dia. Agora a gente muda de cenário. Saímos do campo de batalha do cotidiano e entramos no campo espiritual. E aqui a estratégia é tudo, porque os adversários são bem diferentes um do outro. Olha que sacada genial essa distinção. São dois inimigos com duas estratégias opostas. Contra o diabo, que é um inimigo externo, a ordem é resistir, bater de frente. Mas contra a carne, que é a nossa própria natureza, nossas inclinações, a estratégia é fugir. É isso mesmo. A ideia é que não adianta bancar o herói e tentar peitar uma tentação que mexe com a gente. A vitória, nesse caso, é virar as costas e correr. Beleza, já entendemos o preço das lutas. Agora vamos adicionar mais 2 itens nessa conta. Porque para vencer, não basta só lutar. É preciso ter a coragem de correr riscos e a disciplina de fazer renúncias. Mas calma, correr risco não é ser inconsequente. É sobre risco calculado. O processo é claro. Primeiro, analisar se a oportunidade vale mesmo a pena. Segundo, calcular o que isso vai custar de tempo e de recursos. E terceiro, ter um plano. E o mais importante de tudo, nunca, jamais apostar todas as fichas numa única jogada. Aí vem o sacrifício, que é bem diferente de sofrimento, viu? Sofrimento é uma dor que impõe pra gente. O sacrifício não, ele é uma escolha. É abrir mão de algo de propósito, hoje, por um bem maior lá na frente. E o que a gente renuncia? Coisas que a gente gosta, uma posição confortável, o prazer imediato. É como no exemplo que a fonte dá, o sujeito que anda num carrão importado, mas mora de aluguel. A vitória de ter a casa própria, talvez, exigisse a renúncia, o sacrifício do luxo imediato do carro. O próximo item da nossa lista é um que a nossa cultura do tudo para ontem simplesmente detesta: tempo. E, de mãos dadas com ele, a energia para não desistir no meio do caminho, a determinação. A vida real não é um filme que a gente assiste no streaming, onde o herói fica rico e resolve todos os problemas em 2 horas. Vitórias de verdade, vitórias que marcam, custam um investimento altíssimo de tempo e de energia. Elas simplesmente não acontecem da noite para o dia. A história de Davi é o exemplo perfeito disso. Ele é ungido rei quando é só um adolescente, lá com seus 15 anos. Mas ele só vai de fato se sentar no trono de todo Israel aos 30. Pensa bem, são 15 anos entre a promessa e a vitória. 15 anos de perseguição, de luta, de amadurecimento. Isso é pagar o preço do tempo. E o que segura alguém durante uma jornada tão longa? Determinação. E determinação, no fim das contas, é uma decisão firme. É ter um propósito claro e se apegar a ele com unhas e dentes, não importa o que apareça para tentar tirá-lo do caminho. Exatamente como Jesus diz nessa passagem. Certo, agora a gente chega no item mais paradoxal da nossa conta.
O ingrediente que ninguém em sã consciência quer, mas que, segundo a análise, é absolutamente essencial para a vitória. Vamos falar da derrota. Fica aí a reflexão. Alguém consegue se lembrar de uma única pessoa vitoriosa de verdade em qualquer área que seja, que nunca tenha experimentado o gosto amargo da derrota? É praticamente impossível. Isso nos mostra que a derrota não é o oposto da vitória. Muitas vezes, ela é parte do caminho até lá. Longe de ser só fracasso, a derrota é uma grande professora. Ela ensina humildade, coloca os pés da gente no chão, ela força a gente a parar e refletir. Onde foi que eu errei? E a partir daí, permite corrigir a rota. Mas, acima de tudo, a derrota gera um aprendizado que prepara a gente para a vitória, para que quando ela finalmente chegar, a gente saiba dar valor e não a desperdice. Depois de analisar todos esses preços que a gente paga no dia a dia, chegamos à conclusão. E a reflexão agora muda de foco, para um tipo de vitória completamente diferente, a vitória final. E se para essa, a maior de todas, a conta já estiver paga? A mensagem aqui é transformadora. A vitória sobre a morte, o prêmio da vida eterna, teve um preço que ninguém seria capaz de pagar. Não foi com o nosso esforço, nem com o nosso tempo, nem com nossos sacrifícios. Foi, como a Bíblia descreve, com o precioso sangue de Cristo. Então, aqui está o ponto-chave. Para as vitórias aqui da Terra, o preço é pago com o nosso suor, nosso esforço. Mas para a vitória final, o preço já foi pago por outro. O nosso papel, então, não é pagar a conta, mas sim obedecer às condições para receber esse presente. E a gente encerra com esse pensamento poderoso. Enquanto a gente se esforça e paga o preço das nossas conquistas diárias, a maior de todas as vitórias não nos pede um pagamento, mas uma resposta. Ela não é comprada, ela é obedecida.